Salve aí, meu povo, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, olha, por favor, se você observe como estão os vídeos, o conteúdo, o som, a imagem, tá? E vai dando aí uma dica pra gente, beleza? Tá? Por enquanto ainda vamos aguardar aí como é que vai ser essa questão da monetização, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixa o like pra gente que é importante, e depois, se você puder, compartilhe os vídeos, tá? Comente, divulgue o canal, por favor, né? E mais ainda, se você puder ajudar financeiramente o canal, né? Você vai dizer, bem, mas não está monetizado. Mas olha, meu amigo, o que eu já vi de canal aí monetizado pedindo dinheiro para cirurgia, para comprar telescópio, câmera, notebook, enfim. Entendeu, meu amigo? Sabe, eu não estou justificando, não. Eu estou apenas dizendo que eu acho que as pessoas deveriam ajudar, né? Acho que a gente está aqui fazendo um trabalho assim, tal, interessante. Eu acho que seja, né, interessante. Pelo menos para mim, porque eu também aprendo. Então, se você quiser ajudar financeiramente o canal, você pode fazê-lo através do Pix, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Lá na thumbnail, a capa do vídeo, tá lá o Pix, tá? Por favor, dessa força, meu querido amigo, ok? Muito bem. Diante do exposto, dado as circunstâncias, não é, em que nós estamos vivendo, nós estamos na série A Guerra das Raças. Tem muita coisa para ir para frente, pessoal. Muita novidade, muita coisa aí que a gente vai abordar, tá? E vamos mostrar como era que os gnósticos viam as coisas e que hoje tem muitos pesquisadores dizendo que realmente é isso que tem acontecido, tá? Recentemente eu vi uma entrevista do escritor Mauro Biglino, tá? Então, o Mauro Biglino, ele começou a fazer traduções literais da Bíblia para a Igreja Católica através da editora São Paulo, né? A editora Paulus, conhecida aqui no Brasil, né? Ou lá na Itália é São Pablo, né? Editorial São Pablo, né? Parece-me que é assim. Não, se não for. Então ele começou a dizer o seguinte, ele tem um negócio que é muito interessante o que ele fala, né? Que é aquilo que nós não podemos traduzir, você tem que deixar do jeito que está, tá? Porque não adianta fazer, basta você transliterar e não traduzir. Porque quando você traduz uma palavra, é diferente de transliterar uma palavra. Ok? Geralmente, em discursos que as autoridades fazem, que elas vão usar uma língua, né? Por exemplo, em inglês, o que as pessoas fazem? Elas pegam e fazem uma transliteração, tá? De como falar aquilo em português, ok? Para quê? Para facilitar, porque, por exemplo, eles têm que dizer alguma coisa, né? Então é exatamente o que mais ou menos eles fazem. A mesma coisa com as línguas mesopotâmicas. Muitas delas foram escritas em cuneiforme, né? Escritas cuneiformes. Houve
um período em que teve o paleo-hebraico, o proto-hebraico, aí chega os outros escritos, né? Então tem muito texto que, por exemplo, os textos ugaríticos são, na sua maioria, escritos numa língua já praticamente que não se fala mais. Então, particularmente, hoje é unânime que as pessoas que escreveram a Bíblia, que não é essa Bíblia que você pega aí na sua casa, tá? Que essa Bíblia que você pega na sua casa é o texto massorético, tá? Os massoretas pegaram e fizeram lá uns arranjos e colocaram lá, tá? Não é, tá? A Bíblia original não existe mais. Não existe mais o texto original da Bíblia, não existe. E tudo indica que se houvesse esse texto, ninguém saberia direito como ele seria pronunciado. Porque o hebraico moderno não tem nada a ver com o que era falado há 2.500 anos antes de Cristo. Não tem nada a ver. Absolutamente. Tá? Então, ele se aproxima muito um pouco do aramaico, por ali assim. Tá? Veja, nós vamos falar, no último vídeo a gente falou aqui sobre as diversas raças e tudo mais, né? Há um problema muito grande que as pessoas confundem as coisas aqui no Brasil, né? Então eu vou aqui para o quadro. As pessoas confundem, tá? Raça, ok? Certo? Que não pode ser confundida com civilização. Ok? Então, as pessoas dizem, não falam a raça suméria, eles falam a civilização suméria. Né? Eles falam a civilização suméria, né? A civilização egípcia, Acádia, a Síria, tá? Então eles vão grega, civilização grega, tá? Então eles não vão usar o termo raça, eles vão usar o termo civilização, ok? Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque quando você tem que entender qual é o sentido da palavra civilização e o sentido da palavra raça. Para você entender, ok? Estou bem aqui, tá? Eu saio de foco, fico para cá. Eu entro de foco, volto para cá. E assim a gente vai, ok? Então, isso aqui é importante para as pessoas entenderem o sentido, né, da coisa, do que nós estamos falando. Tá? Então, nós fizemos o vídeo anterior, nós colocamos lá as raças e não as civilizações. Tá? Porque aí tem as civilizações mesoamericanas, tem a civilização mesopotâmica, tem as civilizações no seu... Tem um monte, né, pessoal? Então, assim, eu estou só dizendo isso aqui porque é importante as pessoas entenderem. A outra coisa que é bom a gente ter cuidado é quando a gente fala da palavra Deus. Tá? Qual é o entendimento que nós temos com essa palavra? Porque isso é muito importante. Porque, veja, a Bíblia... Então tá. Como é que a gente define Deus? Eu vou botar só 3 palavras, tá? Onisciente, onipotente. Tem outra forma de escrever, tá, pessoal? Mas... E onipresente. Só que eu vou escrever dessa forma aqui. Então a gente define Deus mais ou menos com essas 3 características. Né? Certo? Que ele é também transcendente,
Nem sei. Eu acho que eu escrevi certo. Ok? Ele é imanente. Certo? Então essas características aqui são o que a gente coloca como características de Deus. Então você precisa tomar um certo cuidado. E aí, por que eu falo isso? Porque essas características aqui, se você for colocar no Deus da Bíblia, você ficou bilé da cabeça. Se você colocar em qualquer Deus, grego, romano, mesopotâmico, sumeriano, acadiano, egípcio, tá? Hebreu, enfim, certo? Não existe essas características nestes seres que são descritos nas tabletas da Suméria, tá? Nos escritos nas tabletas da Suméria, na Bíblia, nos escritos de Corão, nos textos de Nag Hammadi, porque eles vão mostrar exatamente que esse ser chamado Yaldabaoth, que nós conhecemos muito bem, o demiurgo, não é Deus. Tá? Do modo como a gente entende. Então, não existe esse Deus transcendental e etc, etc, etc. Ok? Dado isso, é importante a gente ver, tá? Então, eu vou com vocês ler um texto agora, importante, né? Porque para a gente ter uma noção do que, né? O texto diz o seguinte, ok? À medida que avançamos neste livro, descobriremos que os antigos deuses mitológicos de toda a civilização humana não eram fruto da imaginação das pessoas, ok? Também descobriremos que eles não eram manifestações estranhas e sobrenaturais do mundo espiritual ou qualquer outros seres da quarta dimensão difíceis de explicar. Então, portanto, o cara aqui foi na ferida. Esses deuses, tá? Então, vamos lá. Apagar aqui. Agora tá forte a tinta da caneta que o bicho chega a ressoa. Então, pessoal, manter canal não é fácil. Então, os deuses, tá? Primeira coisa que o autor diz, não são mitos. Ok? A primeira coisa que ele diz, não são mitos. Isso aí. Tá? Mas eles também não são manifestação. Ok? Não são manifestação do sobrenatural, né? Ok? Então ele está dizendo o seguinte, eles não são mito, mas também não são nenhuma manifestação sobrenatural ou de qualquer outra natureza. Estou aqui. Estou aqui. Ok? Tá. Ok? Então ele já deu um norte para a gente. Então aí o cara diz assim, bem, então Robson, se eles não são mitos, mas também eles não são, tá? Não são manifestação do sobrenatural ou seres de quarta dimensão, porque está na moda agora, né? Ou, tá? Da quarta dimensão, porque está na moda isso aqui. Tudo agora é dimensional, é quinta dimensão, é sexta dimensão, nós estamos na sexta dimensão, vamos entrar na quinta dimensão. Aí você pergunta para o cidadão, o que é a quinta dimensão? Ele não sabe.
Você está me entendendo? Olha, pessoal, naquele lugar está havendo manifestação de seres dimensionais. Seres que estão vindo da quinta, da sexta e da sétima dimensão. É mesmo? Uau! Uau! Como é essa história? Olha! Estou surpreso. Não, eles são seres multidimensionais. Hiperdimensionais. Aí você pergunta para a pessoa, o que é dimensional? Não é porque nós estamos vivendo na terceira dimensão, na quarta dimensão, aí subimos para a quinta, para a sexta, para a sétima, para a oitava, para a nona, para a décima, para a... Vamos embora nas dimensões superiores. Aí eles vão recorrer a ideias, tá? Especulações e teorias da bendita física quântica. Né? Aí o cara diz assim, poxa vida, né? Poxa, eu pensei. Achei engraçado isso, né? Agora, eu fui aprender, tá? Que existe muita diferença entre você falar, tá? Que existe uma diferença enorme entre você falar de dimensão, tá? E densidade. Existe diferença entre essas duas palavras. Né? Mas eu já falei sobre isso aqui. Tá? Então quem acompanha o canal aí de perto sabe que a gente vai buscar lá o âmago, a profundeza da coisa. Porque, gente, não adianta. As pessoas vêm falar um monte de coisinhas assim, eu não sei, né? Porque eu começo a duvidar da sanidade de uma pessoa, porque a gente tem um estudioso aí que ele fala que nem sempre as pessoas loucas somente elas fazem loucura. Tem pessoas que sãozinhas da cabeça, tá? Que acabam fazendo um monte de bobagem. Ok? Então é preciso a gente ter cuidado, né, com essa coisa aí. Então quando ele fala que Deus não é nem mito, mas também não é nem manifestação sobrenatural ou da quarta dimensão, tá? Ele está querendo dizer que não é mito, gente. Eles realmente viram, eles presenciaram esses seres, mas também eles não são sobrenatural, divinos, transcendentais e etc. sobrenaturais da quarta, da quinta dimensão. Ok? Vamos voltar para ele, porque eu gostei desse camarada aqui. Gostei. Tá? Então ele diz aqui, ó. Vou até marcar aqui, que eu gosto de marcar para... vou marcar aqui assim. Aqui assim. Opa! Vou aumentar um pouquinho aqui. Opa, vou botar aqui embaixo. É aqui. Aí, muito bem. Então ele diz aqui, ó, certo? Também, né, da quarta dimensão, difíceis de explicar, tá? Quarta dimensão é difícil de explicar. Claro que é difícil de explicar. Tem um monte de gente aí falando de quinta dimensão, assim, com uma naturalidade que é impressionante. Ó, eu estou falando com seres multidimensionais, hiperdimensionais, ou os dimensionais, que transmutaram, que não sei o que tem. Sim, quando eu uso esses termos aqui, eu não uso quase essas expressões dimensionais, exatamente porque se alguém mandar uma pergunta para mim sobre o que é, eu vou ficar meio difícil de explicar. Né? Eu sei que nós vivemos na quarta dimensão.
Agora, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, não me pergunte que eu... Tá? Certo? Então é preciso ter muito cuidado. Agora, densidades, elas vão mudando as densidades à medida que vai mudando frequência e vibração. Claro. Ok? Eles eram, na verdade, um grupo dos primeiros exploradores e colonizadores deste planeta sob a liderança de Anu. Ele está falando dos Anunnaki. Tá? Seu comandante supremo, e daí seu nome, os Anunnaki. Eles são os antigos astronautas de quem as tabuinhas da Suméria falam detalhadamente. E mostraremos, sem qualquer dúvida, que os Anunnakis governaram o mundo por mais de 400 mil anos. Ah? Desempenhando o papel de deuses enquanto alimentavam sua criação primitiva, a espécie humana escrava, em estado de civilização. Ok? Para você ver como é tão confuso essas histórias, tá, pessoal? Que só um texto desse dá para a gente fazer um vídeo todo, né? Imagina. Então, você imagina o seguinte. O pessoal fala muito de Anunnaki, né? Então, bora lá. Aí o cara diz assim, os Anunnaki, tá? Anunnaki. Ok? Que são os liderados por Anu. Tá? O comandante deles. Segundo esse escritor, eles governaram por 400 mil anos. Ok? 400 mil anos até. O que eles fizeram? Eles eram o quê? Colonizadores. Colonizadores. Aqui não é um T, é um D. Ok? Ok. Colonizadores. Certo? Eles eram colonizadores, aqui, ó. Beleza? Só que vocês já repararam por aí que tem alguns escritores que dizem que os Anunnakis eram lacaio de quem? Lá dos lirianos, dos sirianos, de não sei que mais anos e tudo mais, tá? Os Anunnaki. Que na verdade acima deles tinha uma outra raça de extraterrestres do qual eles tentaram se rebelar. Né? Eu particularmente considero os Anunnaki os mesmos seres chamados de Elohim, tá? E os mesmos seres chamados de Arconte. Tá? É o que eu considero, tá? Baseado nos vários estudos que eu já coloquei em vídeo aqui. Eu acho que o grande problema, talvez, das pessoas é tentarem separar esses grupos e dizer que eles são grupos diferentes. Não são. Ok? Não são. São os mesmos. Tá? São os mesmos e os gnósticos disseram, bem, esses seres aí não são deuses. Esses seres aí é um deus. Como o líder, você vai aprender uma coisa muito interessante. Esses seres chegaram aqui, eles pegaram a Terra e dividiram tudo em partes para cada, sabe, grupo governar. Então, o Marduk foi para um canto, o Enki em outra, o Enlil em outra, Inanna em outro canto, e assim por diante. Assim como os deuses mesopotâmicos, El, né, que vai ser um deus, né, que é o líder dos Elohim. E dentre esses Elohim estava o Javé, que era o governador, tá, dos hebreus. Os hebreus tinham sido dados a eles. Ó, você vai tomar conta desses aqui. Tua herança é a
tribo de Jacó, a família de Jacó. Ok? Só. Não foi dado a ele o planeta para governar, mas o que ele fez? Ele foi derrotando os outros, né? Porque ele é um Enlil, ele foi derrotando os outros, ele pegou, perseguiu o próprio irmão, o Enki, porque ele tinha uma certa inveja, tá? Certo? E aí, meus amigos, aí tem uma história longa sobre esses seres, tá? Mas vamos continuar aqui que a coisa tá boa. Desempenhando o papel de deuses enquanto alimentavam a criação primitiva e a espécie humana escrava. Já falei para vocês. É exatamente isso. Nós éramos uma espécie escrava deles, tá? Em estado de civilização, quer dizer. Ok? Foi um dos membros da família Anunnaki que estava encarregado das diversas atividades no seu planeta recém-colocado, que também teria incluído o assentamento do Grande Zimbábue. Ok? A história completa dos astronautas Anunnaki de Nibiru é contada em grande detalhe, pois está escrita em muitas centenas de tábuas de argila. Centenas! Não é negócio de 3 tabinhas não, tá? Não é muito difícil perceber que foram eles que cruzaram os céus em suas carruagens e foram igualmente adotados, embora até certo ponto também temidos dentre todas as civilizações antigas da Terra. Portanto, não entre em pânico, você ficará esclarecido com a história completa. Então esses seres chegaram aqui, provavelmente vindo de algum lugar que não é planeta nenhum. Eu estou dizendo isso, tá? Você não precisa acreditar em mim. Mas se você acredita que existem planetas habitados por aí, fica a seu critério. Eu não acho. E acho que nós vivemos numa prisão, num simulador, ok? Que impede as pessoas de saírem fora da Terra. O que nós vemos aí para cima talvez sejam tudo uma ilusão de ótica. Ah, mas tem o James Webb. Tem, é? Você acha que realmente tem? Você acha que tem aquele robozinho lá em Marte? Você acredita mesmo que esse pessoal que mal consegue ter uma internet que preste no mundo consegue se comunicar com um robozinho que está não sei quantos milhares, milhões de quilômetros da Terra? Vejam que eles estão captando mensagens até hoje da Voyager, das duas, que já passaram dos limites do sistema solar. Estamos lá no espaço interestelar. Eles criam um nome difícil, né? E aí estão se comunicando. Como é que você acha, você acredita que existe civilizações? Agora eu vi um vídeo aí anunciando que tem um astrólogo, que diz um astrólogo, diríamos assim, não é cosmólogo ou astrofísico, né? E ele diz exatamente que em 3 meses, olha só, em 3 meses nós vamos ter contato com os seres extraterrestres. Nossa. Às vezes eu fico imaginando, é igual os 3 dias da escuridão que ia ter, e que esse pessoal, meu amigo, é uma vergonha. Eu sinto vergonha alheia de olhar canal no YouTube de sensacionalismo, de uma mentirada. Não, mas a Babavanga falou. E também tem as profecias do Nostradamus. Bem, em primeiro lugar, é muito fácil você pegar algo que foi escrito há 50 anos atrás, vamos, né?
Aí os soberanos invisíveis pegam aquilo e dizem, bora fazer acontecer isso aqui. Para o pessoal acreditar que existe essas coisas mesmo de profecia. É muito simples, pessoal. É uma insanidade as pessoas acharem realmente. Tanto é verdade que a maioria das profecias bíblicas, quando foram escritas, já tinha acontecido. Então é um monte de gente com paranoia que fica por aí, sabe? Bora lá, vamos divulgar. Não vai chegar a lugar nenhum, pessoal. Então ele diz aqui, ó, cruzaram os céus com suas carruagens e foram igualmente adorados, embora até certo ponto também temidos, né? Porque era assim. Eles, os arqueólogos de cerca de 200 anos atrás ficaram chocados, tá? Quando começaram a vasculhar o Egito. 200 anos? Cerca de 200 anos atrás? É o que está escrito aqui, né? Tá, vamos lá, continuar. Ficaram chocados quando começaram a vasculhar o Egito. Todos acreditavam que a Grécia foi o lugar que deu ao mundo o conceito de civilização. Desculpa, pessoal. Tá? O conceito de civilização. Napoleão tinha ouvido falar muito sobre essas desculpa, gente, alguma coisa na garganta aqui, tá? É porque eu fico falando aqui e não sou displicente, não coloquei água aqui para ir tomando, tá? Impressionantes ruínas e pirâmides. Por isso, quando chegou o Egito em 1799, de fato é 200 anos mesmo, com seu exército e uma comitiva de estudiosos, um dos seus objetivos era ajudar a desvendar os segredos das pirâmides, tá? O Napoleão Bonaparte, né? É claro que não conseguiu isso, mas encontraram em Rosetta foi uma laje de pedra que ficou conhecida como Pedra de Rosetta e que se tornou um dos achados arqueológicos mais importantes de todos os tempos, né, de 114 por 72,28 centímetros. Para quem está nos Estados Unidos, se traduz em 3 pés e 9 polegadas de comprimento e 2 pés e 4,5 polegadas de largura. A pedra tinha 3 inscrições. O texto hieroglífico, tá? Egípcio, foi acompanhado por uma tradução grega e foi compreendida por estudiosos. Em uma terceira inscrição na pedra foi escrita em demótico, uma escrita cursiva desenvolvida no final da história egípcia, usada exclusivamente para documentos seculares. Assim, a pedra exibia o mesmo texto em 3 escritas, mas apenas em 2 línguas, o egípcio e o grego. Descobriu-se rapidamente que todos os 3 continham a mesma passagem. Como o grego podia ser traduzido imediatamente, forneceu pela primeira vez pistas reais para o desvendamento dos hieroglifos egípcios, né? Os hieróglifos egípcios. Tá? Aqui está o mapa do local, né? da Rosetta, onde foi encontrado a pedra de Rosetta, ok? Ali pela região de Alexandria, que tem o Sinai, né? O Egito aqui, ó, né? Tá? Enfim, tá? Aqui está o local, né?
Aí aqui tem, né? Aqui, ó, a pedra de Roseta, né? Olha aqui, ó. A forma como foi escrita, né? Aqui, ok? Em grande medida, isso foi isto que impulsionou a dissecação e a tradução dos textos hieroglíficos, apenas para surpreender os estudiosos com a notícia de que dinastias reais egípcias remontam a cerca de 3.200 anos antes de Cristo. Esse foi outro exemplo típico do nosso estado de baixa civilização nos chamados dias modernos, em vez que enviou ondas de choque através dos mundos arqueológicos. Muito em breve descobriram que o alfabeto helênico, que influenciou o latim e os nossos próprios alfabetos, na verdade, surgiu a algures no Oriente Próximo. Certo? Os gregos admiram que um fenício chamado Cadmus trouxe originalmente o alfabeto do Oriente. Tinha o mesmo número de letras e a mesma ordem do hebraico antigo, mas do século V a.C. O poeta Simônides de Ceos aumentou o número das letras para 26. Alexandre o Grande pode ter sido o grande coletor muitas informações sobre os impérios persas que derrotou em 381 a.C. Seus conselheiros concluíram que eles devem ter originado o povo ariano, o povo senhorial. De acordo com seu conhecimento, misterioso povo nobre apareceu no passado distante, perto do mar Cáspio, e se espalhou para o leste, até a Índia, mas ao sul, até as terras medos e dos persas, né? Como essas terras eram chamadas nas páginas do Antigo Testamento. Então, vocês vão lembrar que nós, provavelmente, segundo alguns, né? E aí vocês vão perceber, né, que esses deuses, supostos deuses, né, esses supostos deuses, né, e o que é que eles faziam? Bem, eles colonizaram praticamente a toda a Terra. Não deixaram pedaço, foi dando pedaço para cada um, tá? Fica aqui, tu fica ali, toma conta desse, tem um, tá? Raciocínio, ok? Lógica, uma coisa é a lógica, tá? Então, o que é que acontece? Nós, os arianos tem a ver com ários, tá? Ok? O que é que eles fazem? Eles se expandem e chegam até a Índia, né? Certo? Aonde vai aparecer o grande Deus, né, chamado, não sei se eu vou escrever certo, pessoal, porque eu não sei se é assim, tá? Eu não acho que não é. Não é, ok? Eu acho que não é. Mas se eu não souber aqui agora, também não sei se é assim. Mas vocês estão entendendo. O importante é isso, tá? É porque às vezes eu não me lembro, pessoal, da grafia, e isso é normal, não tem importância nenhuma, tá? Então a gente aproveita e escreve logo Brahma igual
aquele negócio, aquele goró. E aí esse deus aqui vai aparecer muito na cultura védica, tá? Porque os védicos são originários exatamente da raça ariana. Isso aí é um negócio aí que, né, que a Blavatsky denominou de quinta raça raiz. Ok? Mas nós já vimos que houveram muitas outras raças descritas no livro de Urântia, outras descritas na própria Bíblia. Enfim. Ok? Então vamos lá. Então, eles foram descritos no Antigo Testamento. Ciro o Grande foi um rei ariano, fundador do Império Persa, que conquistou quase todo o mundo conhecido cerca de 200 anos antes de Alexandre. O estranho é que na época em que Alexandre subiu ao poder, os arianos já haviam se estabelecido e controlado toda a Europa e eram descendentes dos mesmos ancestrais arianos dos persas. Então, o que começou a acontecer nessa época foi que os arianos estavam lutando contra os arianos sem realmente perceberem. Isso não é nenhuma novidade, né? As novas descobertas das tabuletas de argila do Oriente Próximo despertaram interesse dos arqueólogos, mas foi apenas em 1843 que Paul Emily Botta iniciou a primeira escavação planejada profissionalmente na Mesopotâmia, a terra que é a atual Iraque, entre e ao redor dos rios Tigre e Eufrates, produzia tesouros notáveis, muitos deles contendo textos cuneiformes ilegíveis, que era estilo de escrita usado pelos sumérios. O nome cuneiforme foi cunhado pela primeira vez em 1686 por Engelbert Kampfer, que confundiu os textos que viu na Pérsia com padrões decorativos e os descreveu como cuneados, que significa aproximadamente impressões em forma de cunha. Tá? À medida que a onda de caçadores de tesouros e arqueólogos chegava a esta parte do mundo para escravar, a Síria e a Babilônia, milhares de tábuas de argilas cuneiforme foram encontradas entre muitos montes espalhados pela região. Foram encontradas até bibliotecas reais de tablets, de tabletes, não é de tablets não, tá? de tabletes cuidadosamente encadernadas. Uma palavra foi traduzida do cuneiforme como Dur-Sharukin, que significava cidade morada do rei justo, a quem chamamos de Sargão II da Síria. Não foi só isso, né, que descobriram. Havia estátuas, baixos relevos que estenderiam por mais de 1 quilômetro, se exposto, tá? Palácios, templos, casas, estábulos, torres, armazéns, colunas, portões, muros, terraços, jardins, decorações em grande variedade e muito mais evidência. Incompreensível de uma civilização bem desenvolvida, mas a peça central da cidade era a pirâmide zigurate de 7 degraus, conhecida como a escada para o céu, pelos deuses, né? Tudo isso levou apenas 5 anos para ser construído e cerca de 3.000 anos, né? Há cerca de 3.000 anos. Esta é uma demonstração da conquista real, tá? Hoje não podemos estabelecer um prazo para uma construção de tal escala, tá? Bem, eu vou pular bem aqui para um outro texto, porque aqui, veja, aqui é importante ver isso aqui, ó, olha aqui, ó. Aqui está as diversas
né? Olha, Assíria, Acádia, tá? A Babilônia, ok, certo? E a Suméria, tá? Então você verifica que o povo hebreu ficou aqui escravizado no ano 2500, mais ou menos, aqui na Babilônia, tá? Certo? E depois foi libertado, né? Então, aqui tem Síria, Iraque, tá? Então, você observa que antigamente se acreditava, tá, que essa região era uma região potencialmente da onde tinha se originado toda a civilização humana, toda a raça humana. Mas não é verdadeiro. Mas por que teve essa crença? Por causa exatamente da influência da Bíblia. Que esse povo resolveu dizer, então, que todas as civilizações, tá, estavam intrinsecamente, certo, ligados a um Deus criador descrito pelos primeiros hebreus, que não tem nada a ver com esses que estão lá em Israel fazendo guerra e entrando em conflito com um monte de países aí, né, que a gente já sabe, né? Certo? O Benjamin Netanyahu não tem nada a ver com os hebreus, os primeiros hebreus. Tá, pessoal? Precisa a gente deixar claro isso. Esse negócio de, olha, porque nós temos origem, pá. Ok? Os primeiros hebreus não eram brancos. Ok? Eles eram bem morenos. Certo? Isso, por sinal, era algo muito típico naquela região, porque também no Egito era assim. Certo? Então, as pessoas acreditavam que, né, vamos entender tudo isso aí, essas civilizações e tudo. Então, esse povo, né, da Bíblia chegaram aqui na Babilônia em 2500, foram escravizados pelo rei Nabucodonosor. E aí, meu amigo, todas as informações, os deuses da Síria, de Acádia, da Babilônia, da Suméria, foram todos passando para essas civilizações aqui. Eram os mesmos deuses, só mudavam de nome de um lugar para o outro. Tá? O que também é interessante são as principais divindades das duas culturas. Os assírios tinham Ashur, o que tudo vê, como a principal divindade. A Babilônia tinha Marduk. Tá? Então, lá na Síria tinham o Ashur, tá? E a Babilônia tinha Marduk, o filho do Monte Puro, como sua principal divindade. Os panteões de dois deuses eram os mesmos, tá? Reconfirmando as nossas sugestões anteriores, de que os deuses da pré-história estavam ativos numa vasta área do mundo. De acordo com as tablinas acadianas, o reino de Acádia foi iniciado por Sharrung, o governante justo, que afirmou que foi Enlil, olha aqui, ó, Enlil, tá? Quem lhe indicou a terra e permitiu-lhe governá-la. Descobriremos que Sharrung, né, não foi o único rei que fez tal declaração. Há evidências escritas em muitos outros reis que atentaram ao mesmo. Sempre foi algum deus que realmente os nomeou rei de uma terra específica e permitiu que governasse um povo enquanto recebiam mensagem dos seus deuses, do seu Deus. Esta é uma ligação muito clara com o nosso panteão de deuses que governam o mundo. Eles não apenas criaram a espécie escrava, trabalhadora, para trabalhar, tá?
nas minas de ouro, mas também começaram a se acumular evidências de que eles introduziram todos os aspectos da civilização aos seus descendentes humanos, em algum momento entre 9.000 anos e 3.000 anos antes de Cristo, tá? Em todo o mundo, o que incluía a realeza. De repente, retrocedemos no tempo, desde Sargão da Síria há 3.000 anos, até Sargão de Acade, há cerca de 5.000 anos. O acadiano foi a primeira língua semítica conhecida antes do hebraico e do aramaico, que era a língua de Jesus, do fenício e do cananeu. Esta língua acadiana foi derivada de uma anterior, a qual eles se referem em seus escritos. A informação mais relevante obtida dessas tabuinhas acadianas foi um texto que trata dos nomes, genealogia, as ações, poderes e deveres dos deuses. No Gênesis, há um lembrete maravilhoso para alguns historiadores duvidosos sobre a existência real de um lugar chamado Acade, que foi de fato inscrito por Sargão, que afirma as tabuinhas que no cais de Acade ele fez navios atracados de terras distantes e distante largo, né? Do Gênesis, no início do seu reino, Babel, Erech e Acade, todos na terra de Sinear. Ok? As escavações de Acade produziram descobertas notáveis. A mais preciosa foi a biblioteca do rei Assurbanipal, tá? Ou Assurbanipal, né? Em Nínive, onde foram descobertas 25.000 tabuinhas de textos acadianos, muitas das quais foram mais uma vez descritas como cópias de textos antigos, com base no estilo silábico da língua acadiana. Os estudiosos acreditavam que ela deveria ter originado de uma língua escrita anterior, semelhante aos hieróglifos egípcios. Suas suspeitas foram recompensadas quando uma das tabuinhas, tá, de Assurbanipal terminava com a seguinte declaração: 23ª tabuinha, a língua de Sumer não mudou. A língua de Sumer não mudou. Mas conforme descrito por Zecaria Sitchin, é Zecaria, não é Zacaria, não, é Zecaria Sitchin, foi outro texto do próprio rei Assurbanipal que realmente coroou o saque. O Deus dos escribas concedeu-me o dom do conhecimento da arte. Fui iniciado nos segredos da escrita. Posso até ler as intricadas tabuinhas em sumeriano. Entendo as palavras enigmáticas nas esculturas em pedra dos anteriores, né, dias anteriores ao dilúvio. Então, algumas dessas tabuinhas datam da origem do Império Acadiano por volta de 2350 a.C. e desafiaram verdadeiramente o reconhecimento dos historiadores do seu tempo. Continua a desafiar a maior parte da humanidade hoje. Foi um monte de lixo sem sentido de tempos passados e foi uma verdadeira estrada histórica refletindo um evento histórico real. Precisamos fazer essas escolhas mais uma vez. A escolha alterará irrevogavelmente a forma como percebemos nossa ancestralidade humana e as nossas origens humanas. Tá? Ok? Então, aqui, meus amigos, é o seguinte. O texto, claro, é longo. Eu poderia dizer para vocês assim, olha, mas por que a gente está pegando esse texto? Texto
de língua inglesa, francesa, alemã, porque no Brasil, pessoal, há muita pouca coisa escrita sobre isso, e quando é escrita, há uma certa tendência a manipular determinadas coisas. Tá? Então a gente pega aí e começa a ver o que realmente isso mostra. A primeira coisa que a gente nota quando a gente começa a estudar, tá? Certo? As tabuletas da Suméria, tá? Quando a gente começa a ler que na verdade é chamada de tabuletas, né? Tá? Sumério acadianas. Sumério-acadianas. Então, a gente percebe que quando eles se referem aos deuses deles, veja, que os sumérios chamavam os deuses deles de Anunnaki. Tá? Certo? Eles chamavam de Anunnaki os deuses dele. Ok? Mas no Egito, eles não chamavam assim. Era o Ioannis. Ok? Já lá os mesopotâmicos chamavam de Elohim. Ok? Aí os gregos vão chamar de Theos. Aqui não está dando para ver aí, né? Certo? Mas são os Theos. Tá? Aqui, ó. Certo? Os gregos. Então você vai vendo, dentro desse estudo, que o que é que acontece? Esses deuses, supostos deuses, que não são, já volto a afirmar, não são deuses, pessoal. Não no sentido como nós compreendemos, como nós fomos ensinados pela cultura judaico-cristã, enfiaram na nossa cabeça que esse Deus do Antigo Testamento, que gosta de carne assada, que gosta de mulheres virgens, que gosta de matar os outros, que gosta de saque, que traga uns despojos, principalmente o ouro, as coisas boas, né? Não tem nada a ver com um Deus transcendente, um Deus que manda o povo cavar buraquinho para fazer as hostas deles e tapar, né? E eles deviam andar com uma pazinha pendurado na coisa, cada um com a sua. Para quê? Para cavar. Por quê? Porque ele era um Deus santo e não podia pisar nas hostas, né? Então, inclusive o texto diz assim, porque eu sou um Deus que anda no vosso acampamento. Ora, aonde você já viu um Deus onisciente, onipotente, onipresente, eu não sei o que tem mais, imanente, transcendente, não sei o que tem, andar no meio do coisa? Aonde você já viu? Ah, mas isso é uma linguagem antropomórfica. Antropomórfica. Isso é a maior mentira que esse pessoal já inventou na vida. É uma mentira, pessoal. Por que mentira, Robson? Fala, Robson. Conta, Robson. Não, é mentira, pessoal. Não tem nada a ver. Antropomórfica quer dizer que os primeiros escritores da Bíblia tentaram descrever Deus com características humanas. Porque para as pessoas compreenderem, zorra nenhuma, mentiroso, teólogo mentiroso, que manipulam traduções da Bíblia para continuar mantendo o domínio das religiões cristã, judaica, islâmica,
hinduísta sobre a face da terra e as outras adjacentes que são filiais, o protestantismo é filial, tá? E etc. Olhem as religiões à sua volta, e eu não defendo nenhuma aqui não vou defender religião nenhuma aqui, tá? Olhem todas as religiões, elas têm a mesma metodologia, sempre tem alguém dominando, ameaçando. Eu conheci a Umbanda e quantas vezes eu vi pais de santo ameaçando filhos de santo. Se você sair, teu caboclo vai te bater, teu orixá vai te punir. Nossa! Me digam se isso tem algum grau, né? É que nem os pastores gritando em igreja, se não der o dízimo, a praga vai comer, né? O seu dinheiro cairá como num saco furado, e ppp, e papapá, e faz aquela chantagem toda. Se você sair da igreja, o capiroto vai atrás de você. Eles reproduzem o quê? As feições dos deuses que eles aprenderam a adorar. Aí o povo enche aquelas igrejas, né, com aqueles líderes religiosos, seja pastores, padres ou qualquer coisa aqui, né? Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantai como os filhos do Senhor. Os animaizinhos subiram de dois em dois. Os animaizinhos subiram de dois em dois. E os elefantes e os passarinhos como os filhos do Senhor. Você está vendo? Aí essa adoração alimenta, assim como o sofrimento, a dor, sabe, a guerra, as doenças, sabe, essas energias todas nossas vão se acumulando, vão se criando como se fossem plasmas pegajosos que vão, sabe, meus amigos, criando egrégoras para eles se alimentarem. E os humanos continuam escravos. Escravos de agora de alguns senhores que são descendentes. Tem muitos seres híbridos em todo o planeta, incluindo cada um de nós. Ou você pensa que você não é híbrido? Mas é. Talvez o que faça a diferença em nós humanos seja a presença exatamente da centelha divina, né, do espírito humano, que é o receptáculo da centelha divina, que faz a gente ter relação com os verdadeiros deuses cósmicos. Não é que esses deuses não existam, pessoal. Eles existem, mas eles não... Vocês acham mesmo que um Deus transcendente vai vir aqui já imagina, né? Porque primeiro a gente precisa entender uma coisa, né? Aí vamos, né? Vamos nós aqui de novo, tá? Aqui eu gosto sempre de usar o quadro para a gente aprender, né? É bacana. Então, olha, tá? Vamos supor que este lugar aqui, que nós chamamos de pleroma, que quer dizer o quê? Plenitude, certo? Tá? O universo
pleromático, de energia, tá? De intensa, né? Que não está no tempo, no espaço, um universo aonde existe a antimatéria. Ok? Esse universo aqui está repleto de antimatéria. Mas o que é que tem ao redor? Vamos, eu vou traçar aqui né? Vamos ver. Então aqui, o que é que tem fora daqui? O que é que existe fora daqui? Vamos tentar aqui abarcar a coisa. O que é que existe fora daqui? Tá? Vamos lá. Para a gente entender. Ok? O que é que existe fora daqui? Existe fora daqui uma outra realidade que nós chamamos de... vamos chamar aqui de... Kenoma, que equivale a caos. Certo? Ok? Aqui, nesse lugar, existiam várias deidades, divindades que habitam aqui, que são chamados de aeões. Ok? Certo? Isso aqui é o pleroma. Né? O universo antimatéria. Ao redor tem o kenoma. Fora daqui, das fronteiras. Tá? Isso aqui é a fronteira. Né? Ok? Tá? Uma fronteira. Aqui tem o kenoma. Ok? O caos. Alguns chamam também de vazio. Tá? Eu vou colocar para ali que eu não vou atender. Tá? Kenoma ou o vazio. Certo? Terrível isso aqui, gente. Aqui, eu vou botar aqui. Então, aqui está o kenoma, está o caos, né? Certo? Está o vazio, ok? O pleroma aqui, né? Esse é o pleroma, ok? Desculpa o barulho aí, pessoal, tá? Ok? Aqui, ó. Ok? Então está o kenoma, o caos, o vazio, né? Certo? E aí nós podemos chamar aqui do quê? Nós poderíamos dizer que aqui fora está a matéria, certo? Escura, tá? A energia é a matéria escura, ok? Vamos imaginar isso aqui, ok? Então você vai entender, né? Desculpe pelo barulho do telefone, que o pessoal acha de ligar para mim exatamente quando eu estou fazendo esses estudos. É terrível aqui, né? Isso é coisa do capiroto, entendeu? É o capiroto que não quer que a gente ensine nada aqui, né? Então, de repente, aqui dentro desse coisa existia apenas luz, ok? Tá vendo? Som e movimento, ok? Certo? Aqui nesse lugar, luz, som e movimento. De repente, um ser daqui resolveu atravessar a fronteira. Olha aqui, ó. Na hora que esse ser chamado Sofia
tá? Na hora que a Sofia aqui atravessa para cá, ela cria um ponto de impacto, ok? Com a matéria escura e com a energia escura. E ao criar esse impacto aqui, ok? Ela gera uma substância. Tá? Uma substância etérica que vem de éter, tá? Certo? E quando ela tem, aí ela tem um filho e ela coloca dentro de uma nuvem, tá? O Ial da Ba, você já sabe quem é, tá? O Demiurgo. Então, quando ela cria, ela tem esse filho, ela joga ele aqui dentro de uma luz luminosa, ok? Certo? Ok? E aí, ele pega esta substância, então ele pega esta substância, ok? E cria uma outra realidade, certo? Com essa substância etérica, tá? Que é a matéria com a qual ele vai formar o nosso universo bolha. Ok? Nesse universo bolha aqui vai ter várias realidades. Só que o Yaldabaoth, ele fica preso a essas realidades aqui. Então, aqui são energia. Você vai ver bem aqui, ó. Eu vou escrever bem aqui, tá certo? É energia, você já sabe, bariônica. Ok? Que é energia luminosa. Mas o resto para cá todo, ó, o resto para cá tudo é completamente energia escura e matéria escura. Ok? Então, por que eu fiz essa arte aqui? Ok? Por que eu fiz essa arte? Para mostrar para vocês que esses deuses aqui existem, tá? Mas eles estão no universo antimatéria. E que o nosso espírito e a centelha divina, que vieram através da Sofia, por meio do Yaldabaoth, que é o Demiurgo, para nós, humanos. Tá? Que, portanto, todo esse processo criacional, porque isso aqui é uma ilusão, a nossa realidade é uma ilusão, tá? É uma completa ilusão, ok? É uma completa ilusão, certo? Ok? E aí ele achou, claro, ele estava fora lá do pleroma, ele achou: eu sou Deus e não há outro além de mim. Ok? Agora, eu pergunto, Yaldabaoth pode ser este ser chamado Jeová, Javé? Sim. Porque ele que vai também dizer que ele é o criador de tudo. Tá? Criador de tudo, criador do... Tá? Então, nós devemos estar atentos, porque este ser, ele vai criar os arcontes, tá? Olha só, ele vai criar os arcontes, ok? E a criar os arcontes, esses seres, tá? Que são descritos de diversas formas, ele depois vai criar a vida humana.
E eu já li aqui o que é que a gnose de João fala. Entendeu? Então, qual é a relação que os gnósticos fizeram com a Bíblia? Foi dizer, esse Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, é o Demiurgo, Yaldabaoth. E os escritores hoje dizem, Javé nada mais é do que um governante, um ser que governava. Então, que, portanto, tem relação com Enlil, lá do Sumério. Então, você vai ver que há uma relação de forças nesse nosso estudo. Por quê? Porque a gente não pode perder o foco de que seres se fizeram passar por Deus, entre eles o Yaldabaoth. Yaldabaoth não é nenhum ser sobrenatural, transcendente, nada. Nem ele, nem Javé, nem Enlil, nem Enki, nem nada. Eles não são. Tá? Eles são um subproduto, tá? de tudo. O que aconteceu com o impacto da Sofia né? Então, a Sofia, em tese, seria uma co-criadora. Então, imagine vocês que nós estamos aqui fazendo um estudo para mostrar a vocês a relação entre o Deus da Bíblia, o Deus sumeriano, o Deus egípcio, o Deus acadiano, os deuses assírios, gregos, romanos, a relação que existe entre eles e aquele que é o Deus bíblico. Todos são farinha do mesmo saco, só que, claro, com diferenças de que eles se repartiram a terra para colonizar. Vamos embora colonizar esse povo aqui, e a primeira coisa que nós temos que fazer, qual é? É criar religião. Que a primeira coisa que o povo tem é medo. Religião existe em função do medo das pessoas. Tá? Medo do inferno, medo da morte, medo do não sei o que mais, etc, 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 etc. Tá? Então a primeira coisa é a religião. Depois se cria o Estado, se cria os governos, os reis, os príncipes, etc. Tudo em função para dominar e para manter escravos esse grupo de pessoas. E é isso que nós precisamos despertar. Acorda, meu irmão, acorda, vamos lá. Por quê? Porque nós não podemos ser enganados. Tá? Hoje, qualquer leitura que a gente fizer dos textos sumérios, da Bíblia, tá? Dos textos de Corão, dos textos ugarísticos, sem levar em conta os textos de Nag Hammadi, nós estamos cometendo um grave erro de interpretar essas coisas totalmente. O que o texto disse agora que a gente leu é que eles não são nem frutos de uma mitologia, mas também eles não são seres sobrenaturais e nem tampouco da quarta dimensão. Ok? Eles se fizeram passar por deuses, e os humanos, coitados, que foram... Quando eles chegaram, já existiam humanos aqui, eles só fizeram dar uma aprimorada para fazer um processo de evolução mais rápido, geneticamente, e aí disseram, agora nós vamos dominar sobre eles. O problema é que chegou um momento em que os próprios humanos começaram a dizer, não, nós já sabemos caminhar com a nossa própria perna, tchau e benção. É isso a grande história. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, não perca, hein? Estou te convidando.